Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar um pouco sobre eletrocardiograma. Essa é a primeira aula, é só uma interpretação dos primeiros pontos que você deve verificar assim que você pega um eletrocardiograma. Primeiro, para você verificar e interpretar aquele eletrocardiograma, você precisa saber o que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é a representação gráfica da atividade elétrica do coração. Então, ele vai descrever aquela atividade elétrica, certo? E como é que ele faz esse registro? Através de 12 derivações, que vão estar localizadas nos braços, nas pernas e no tórax. As derivações são divididas em derivações do plano frontal e derivações do plano horizontal, que vamos ver a seguir. As derivações do plano frontal são divididas em 6. São 3 derivações bipolares e 3 derivações unipolares. Já as derivações do plano horizontal são as V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Como você pode ver, elas vão alterando o QRS ao longo que vão se alterando. E como surge essa energia que é captada pelo eletrocardiograma? Bom, os cardiomiócitos, eles vão receber um estímulo do nó sinusal, certo? E esse estímulo vai produzir uma despolarização que vai ser capaz de gerar uma energia. Essa energia gerada pelos cardiomiócitos, a soma dessa energia total forma o que é o potencial elétrico. Esse potencial elétrico, ele vai ser representado por um vetor que vai ter direção e magnitude, o que vai ser representado no eletrocardiograma. Então o eletrocardiograma, ele vai ler o vetor que tem direção e magnitude, que vai corresponder ao potencial elétrico, certo? Então vamos lá. A condução do estímulo elétrico. A condução do estímulo elétrico se inicia no nó sinusal. Ela parte do nó sinusal através do átrio, chegando no nó sinoatrial, partindo pelos feixes de His e se distribuindo pelo ventrículo. E assim é formada a condução do estímulo elétrico. Então, a condução, o que você precisa saber nesse slide é que a condução do estímulo elétrico, ele sempre vai do direito para o esquerdo. Isso vai ser importante na hora da deflexão. A representação da deflexão, ela vai ser diferenciada por essa condução, essa direção da condução. Então temos que a direção da condução é da direita para a esquerda. Então se temos um vetor resultante que vai da direita para a esquerda, a deflexão, a onda no eletrocardiograma, ela vai ser positiva. Se o vetor for contrário a essa condução do estímulo, que é da direita para a esquerda, então vamos ver uma deflexão, uma onda no eletrocardiograma negativa. E se ela for para cima, ou seja, for igual, ela vai ser isodifase. Agora, como é que se forma aquela representação que vemos, aquela onda P, aquele complexo QRS, aquela onda T? Primeiro, como eu já disse, a condução do estímulo sai do nó sinusal através do átrio, fazendo com que haja a despolarização do átrio ou contração daquele átrio, formando o que chamamos de onda P. Tá vendo que aqui se contrai o átrio porque o estímulo já passou por ele. Então, quando o estímulo passa por ele, ocorre a contração do átrio, assim chegando no nó sinoatrial. Quando o estímulo chega no nó sinoatrial, a gente vai começar a ver o complexo QRS. O complexo QRS nada mais é do que a representação da despolarização do ventrículo. A onda P é a despolarização do átrio, a contração do átrio. O QRS é a despolarização do ventrículo, a contração do ventrículo. E Rafael, o que é essa onda T que apareceu? A onda T, depois que já passa o estímulo, que o ventrículo se contrai, ele vai voltar à sua forma normal. Ou seja, ele vai repolarizar, que vai ser representada essa repolarização pela onda T. Aqui temos a representação completa, onde a onda P, como já foi dita, é a contração atrial, a despolarização atrial. O intervalo PR que vemos, que vai do início da onda P ao início do complexo QRS, é simplesmente o caminho
que o estímulo leva do nó sinusal até o nó sinoatrial. Já o complexo QRS, que também já foi dito, é a representação da despolarização dos ventrículos. Eu indiquei aqui o segmento ST porque ele vai ser importante quando identificamos alguma alteração por doença coronariana, uma pericardite ou outras doenças. É muito importante na identificação do infarto. A onda T representa a repolarização ventricular. Como já tinha dito, é quando ele se repolariza. Ele gastou aquela energia para contrair, então ele vai se repolarizar. Agora vamos para as questões iniciais. O que vamos ver primeiramente para identificar, caracterizar aquele eletrocardiograma? Então, primeiro, o que você deve fazer primeiro é identificar as ondas do ECG. Depois de ter identificado aquela onda P, o complexo QRS e a onda T, você deve definir o ritmo. Como é que você define se o ritmo é sinusal? Primeiro, você tem que saber o que significa um ritmo sinusal. O ritmo sinusal é representado quando a onda P do eletrocardiograma é normal. Ela vai ser positiva em D1, D2, D3 e AVF, sendo negativa no AVR. A onda P normal nas derivações D1, D2, D3 e AVF, sendo negativa em AVR. Então, quando o ECG está normal, o ritmo dele tem que ser sinusal. Então, para determinar o ritmo sinusal, vamos olhar para quais? Principalmente para D2, D3 e AVF. Agora vamos calcular a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, ela pode ser normal, bradicárdica e taquicárdia. Mas, Rafael, como é que a gente vai determinar essa frequência? Por meio do cálculo. O cálculo é simples, é 1500 dividido pelo número de quadrados menores. Bom, eu vou explicar a fórmula para facilitar. Temos aqui os quadrados menores, que são delimitados por 1 milímetro, representando 0,04 segundos no eletrocardiograma. O quadrado grande, que é formado por 5 menores, ele forma 5 milímetros, representando 0,20 segundos. Então, se cada quadrado grande é 0,20 segundos na máquina do eletrocardiograma, então temos que 5 quadrados grandes é 1 segundo. É só multiplicar o 0,20 por 5 que você vai ter o 1 segundo. Se 5 quadrados grandes é 1 segundo, então a velocidade de tração é 25 milímetros por segundo. Se 25 milímetros é 1 segundo, então temos que 1500 milímetros seriam 60 segundos, uma regra de 3. Por isso, feito aquele cálculo, temos que 1500 pelo número de quadrados menores vai representar aquela frequência. Agora vamos ver como se determina o eixo elétrico. O eixo elétrico, o que é o eixo elétrico, primeiramente? O eixo elétrico é a soma dos vetores de toda aquela despolarização miocárdica. Então é a soma dos vetores que vão representar aquela despolarização miocárdica. Esse eixo ele vai ser de 3 tipos. Ou ele vai estar normal, ou ele vai estar alterado, estando desviado para a esquerda ou desviado para a direita. Mas como é que determina esse eixo? Quando vemos o eixo elétrico, primeiramente a gente tem que desenhar, se você lembra da trigonometria, aquele arco trigonométrico. Eu vou explicar passo a passo como você vai conseguir desenhar para ser muito mais fácil você determinar aquele eixo do eletrocardiograma. Primeiramente a gente vai determinar eu fiz aqui separando entre os pares que você vai identificar para simplificar para você determinar o eixo. Então temos que a derivação D1 é o eixo direcionado para a direita. É o grau 0 da horizontal. E a VF está perpendicular à derivação 1. Ele é direcionado verticalmente para baixo. Por que eu escolhi primeiramente colocar D1 e AVF? Porque é como se eles fossem o X e o Y do plano cartesiano, certo?
Então, o D1 seria o X, é o grau zero da horizontal, e o Y está perpendicularmente a ele, seria como se fosse o Y. Lembra daquela distribuição de bipolar e unipolar que eu falei anteriormente? Então, a partir disso você determinará a disposição dos eletrodos. Então, os bipolares vão precisar de 2 eletrodos e os unipolares vão precisar apenas de 1 eletrodo. Mas, continuando, derivação 1, então a direção do sentido vai da direita para a esquerda. Já na derivação AVF, ela está perpendicularmente, como eu disse, a esta derivação, a derivação D1. Vai de cima para baixo, indo para a perna esquerda. Então temos que D1, como se fosse o X, é o marco zero, é na horizontal, e o AVF representa o mais 90 na vertical. Tá aqui o desenho. Primeiramente você desenha eles dois. Agora vamos para D2 e AVL. A derivação 2, ela vai estar diagonalmente. Como é isso? Ela vai estar do braço direito, o eletrodo negativo, porque ela é bipolar, então ela vai ter 2 eletrodos. Vai estar o eletrodo negativo no braço direito e o eletrodo positivo na perna esquerda. Já a derivação AVL, seu eixo é direcionado para cima e para a esquerda. Então ela vai estar para cima e para a esquerda, estando perpendicular à derivação 2. Por isso que eu agrupei eles dois juntos. D2 e AVL são perpendiculares igualmente a D1 e AVF. Então você desenha novamente perpendicularmente. Agora vamos para D3 e AVR. No caso de D3, ele está direcionado inferiormente, da esquerda para a direita, 120 graus da horizontal. E o AVR, ele está direcionado para cima e para a direita, só que ele vai estar perpendicular a D3. Por isso, novamente, eu agrupei os dois. Então temos aqui o desenho. Primeiro você desenha D3 a 120 graus, como foi dito, e perpendicularmente a ele, o AVR. O AVR, por ele estar no sentido contrário da condução elétrica, ele vai ser representado por uma deflexão negativa no eletrocardiograma. Como lembrando anteriormente, no começo da aula, a condução elétrica vai da direita para a esquerda. Aqui vemos que o vetor AVR, a direção do AVR, é da esquerda para a direita, o que vai representar uma deflexão negativa. Aprendemos o passo a passo a partir do desenho do arco trigonométrico. Diferentemente da trigonometria, o desenho, o positivo é embaixo e o negativo é em cima. Então temos que aqui os graus são positivos e aqui os graus são negativos. Lembre disso, para na prova não errar, botar negativo ou positivo. Não, Rafael, eu não gosto daquela forma de desenhar, não sou bom em desenho, na prova eu vou me enrolar, eu quero algo que seja decoreba. Eu vou ensinar agora o decoreba, certo? O decoreba é assim: se D1 e AVF forem positivos, o eixo está normal, sempre, independentemente das outras derivações. Se D1 e AVF forem positivos, o eixo é normal. O que é que determina D1 e AVF? Como a gente já falou, o quadrante. Então, se D1 e AVF forem positivos, ou seja, forem na direção correta, então temos que o eixo é normal. Já se um deles for negativo, há algum desvio ou pode estar normal. Se algum deles for negativo, você não pode determinar que existe um desvio, mas você identifica que algo está alterado ou simplesmente está normal. Então é possível, lembrem, viu? É possível, você não, se um deles for negativo, você não pode determinar, então há desvio, não. É possível ter um desvio. Então, se D1 é positivo e AVF é negativo, ou seja, o vetor que está em AVF, a derivação, está representada para cima e não para baixo. Então ela é negativa.
Então temos que pode haver um desvio, já que o vetor resultante ele pode estar entre menos 30 e menos 90. Se ele estiver dentro desse menos 30, ele ainda pode ser normal. Por isso que a possibilidade de ser e não a certeza de ser. Então temos que D1 positivo e AVF negativo, há um possível desvio para a esquerda. Por que não para a direita? Porque o desvio para a direita estaria direcionado para cá e não para cá. Aqui é o desvio para a esquerda. Se D2 positivo, eixo normal. Se D2 negativo, o eixo com desvio para a esquerda. Bom, então verifiquei que ABF é negativo. Então para onde é que eu tenho que olhar? Lembrando, se não fosse decoreba, eu olharia para isso de fásica, desenharia e identificaria o eixo. Como é o decoreba, então vamos olhar para D2. Simplesmente, eu estou aqui com o eletrocardiograma, eu olho logo para D2. Se D2 é positivo, o eixo é normal. Se D2 for negativo, o eixo está desviado para a esquerda. Então, D2 positivo, eixo normal, tá entre menos 30 e 0. Se D2 for negativo, está entre menos 30 e 90, então o eixo é desviado para a esquerda. Então temos que se D1 for negativo, a gente vai olhar para onde? Para AVR. Se AVR for positivo, certeza o eixo está desviado para a direita. Já se ele for negativo, infelizmente você vai ter que desenhar, porque não há como determinar se há desvio ou simplesmente se o eixo está normal. Agora lembra daquele eixo indeterminado que está entre o desvio para a esquerda e entre o desvio para a direita? O eixo indeterminado, que vai ser mais ou menos aqui, certo? Ele vai estar representado quando D1 negativo e AVF negativo. Temos um eixo indeterminado. Impossível determinar o eixo. D1 e AVF positivos, eixo normal. D1 positivo, AVF negativo, olhamos para onde? Para D2. Se D2 estiver positivo, eixo normal. Se D2 estiver negativo, existe a certeza de que há um desvio para a esquerda. Já temos D1 negativo e AVF positivo. Então, se o D1 for o que estiver alterado e não o AVF, temos que olhar para o AVR. AVR positivo, eixo para a direita. Lembrando que o AVR está contrária às outras derivações. O positivo é do lado negativo do plano. As outras derivações não. As outras derivações, o sentido sempre foi para o lado positivo do plano. Lembre-se disso. E D1 negativo e AVF negativo, o eixo está indeterminado. E agora você vai me perguntar, Rafael, todo mundo manda eu calcular o eixo, mas eu nunca soube para que eu vou calcular o eixo. O sentido de calcular o eixo é que o eixo ele pode determinar algumas patologias, certo? Aqui eu fiz um quadro onde determina algumas patologias que o desvio para a direita e o desvio para a esquerda podem causar. Então temos que o desvio para a direita ele pode identificar uma doença pulmonar crônica, DPOC. Ele pode identificar uma ectopia ventricular e até uma embolia pulmonar. Já o eixo para a esquerda, ele pode identificar um infarto inferior ou até obesidade. A gente pode ver um desvio para a esquerda em um paciente obeso ou um bloqueio de ramo esquerdo, existindo um eixo para a esquerda, certo? Então, o porquê de determinar o eixo? É porque determinando que a alteração do eixo é que pode existir alguma patologia. Agora vamos botar em prática o que foi aprendido no decorrer da aula. Aqui temos um eletrocardiograma, certo? Vamos verificar esse eletrocardiograma junto comigo aqui. Como eu disse, primeiramente você vai identificar as ondas do ECG. Então vamos identificar. Aqui podemos ver a onda P, certo? O complexo QRS. Sempre quando você for identificar, você pode olhar para D2,
que ele sempre vai estar representado por completo. As outras derivações vão estar representadas alguns locais da derivação. O D2 não, o D2 sempre vai ser representado completamente, né, no eletrocardiograma. Identifiquei a onda, então o que é que vamos primeiramente olhar? O ritmo. Você pode ver que em D2 a onda P, certo? A onda P em D2, D3 e AVF está positiva. O que foi que a gente aprendeu quando isso acontece? Que o ritmo é sinusal. Então o ritmo está normal nesse ECG. Agora vamos olhar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, a melhor maneira de você olhar a frequência cardíaca é olhando a derivação que está completa. A derivação que está completa é D2. Então você olha, verifica, escolhe um QRS que esteja na linha para facilitar a sua leitura e simplesmente você conta os quadrados e divide 1500 pelo número de quadrados menores. Temos aqui que existem 19 quadrados pequenininhos, certo? Então 1500 dividido por 19 temos uma frequência cardíaca de 78 batimentos por minuto. Agora, Rafael, para onde é que a gente vai olhar? O que é que a gente vai verificar? Por último, a gente verifica o eixo, certo? O que primeiramente devemos verificar quando olhamos o eixo? Olhamos primeiro para D1 e para AVF. Por que, Rafael? Porque eles vão determinar o quadrante em que se encontra o eixo elétrico. Se D1 e AVF, como a gente viu, são positivos, o quadrante que eles vão se encontrar vai ser o quadrante positivo, e o eixo, como a gente viu no decoreba, se D1 e AVF forem positivos, o eixo é positivo. Ah, Rafael, não quero saber de decoreba, eu quero determinar o eixo elétrico. Qual é o eixo elétrico? Lembra que quando olhamos para o eixo elétrico, para determinar o eixo elétrico, a gente vê a mais isodifásica, porque determinando a isodifásica, a mais perpendicular a ela é o eixo elétrico. Então a gente já vai descobrir o eixo elétrico. Aqui não vai estar sempre bonitinho como eu mostrei, sendo simétrico. Ah, você vê, não. Você vai procurar a mais isodifásica. A mais isodifásica que a gente encontra aqui é a AVL, certo? Tá aqui, ó, AVL, a mais isodifásica, certo? Lembrando daquele desenho, aquele passo a passo do desenho, qual é a que está perpendicular à AVL? D2. Então, o eixo elétrico, o eixo vai ser D2, certo? Se é D2, D2 é mais 60 graus. Então temos que o eixo elétrico é 60 graus. Então temos que o eixo está normal, porque D1 e AVF é positivo, então o quadrante é positivo, e localizado em mais 60. Aqui são as referências que eu utilizei, certo? Esse livro, Descomplicando o Eletrocardiograma, ajuda muito nessa aula, certo? Essa é a primeira aula. Claro que tem várias outras coisas que você vai verificar no eletrocardiograma. Essa aula foi mais do início, para você ter um entendimento inicial da verificação do eletrocardiograma, certo? Então, se você gostou da aula, dá o like, siga e compartilha o vídeo.